pessoal, tudo bem? Estamos aqui no Pod Edu para falar sobre o trabalho da gestão escolar para a promoção da inclusão de alunos com deficiência. Meu nome é Giovana, estou aqui com a Jennifer e Tainá, e somos alunas do quarto ano de pedagogia. E a primeira pergunta vai: quais são as competências básicas do diretor escolar? Uma das competências básicas do diretor escolar é promover na comunidade escolar o entendimento do papel de todos em relação à educação e à função social da escola, mediante a adoção de uma filosofia comum e clareza de uma política educacional, de modo a haver unidade e efetividade no trabalho de todos. Isso possibilita a inclusão, né, das crianças no ensino regular, como também a adaptação e transformação da escola para a necessidade delas. Se a minha escola ela não possui acessibilidade, como que eu devo como que eu vou matricular um aluno para que ele tenha a educação básica? Bom, o primeiro passo para um gestor escolar é avaliar o seu prédio, né? Ele tem que ver se ele tem uma rampa de acessibilidade, ele tem que ver a acessibilidade no espaço higiênico da criança, porque, como diz a Lei 9394 de 96, a educação básica possibilitou a inclusão de crianças no ensino regular, como também a adaptação e transformação da escola para as necessidades delas. Ou seja, é um direito da criança ela estar ali na escola. Então, é um dever do gestor escolar proporcionar essa acessibilidade. Tanto que em sala de aula a gente tem as tecnologias assistivas, que também é uma lei, a Lei 13.146 de 2015, onde ela define que tecnologia assistiva são produtos e equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que tenham como objetivo promover funcionalidade relacionada à atividade e a participação da pessoa com deficiência como mobilidade reduzida, visando a sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão. Só que assim, além da adaptação na questão da deficiência, na questão da acessibilidade e dos recursos, eu acho que muito mais vai sobre a inclusão com as pessoas. O que vocês acham? Eu concordo porque não é só ir para a escola, se desenvolver e não ter contato com os demais, né? Então, eu acho que a inclusão, ela começa ali desde do outro aluno sentar perto, auxiliar, brincar, ajudar numa refeição, entender que a deficiência dele não limita ele nas coisas que ele pode fazer. A gente sabe que responsável pela inclusão escolar vem de toda a sociedade, né? Mas como vocês acham que isso deve começar? Da onde deve partir isso na escola? Principalmente na educação infantil. Acho que começa desde o gestor, porque a gente sabe que o gestor ele tem que ter uma ética. E essa ética está embasada também desde o início, quando o aluno vai se matricular na escola, seja ela pública ou particular, mas isso a gente vê muito acontecendo no ensino privado, onde o acesso a crianças com deficiência, tanto física quanto qualquer outro tipo, ela é barrada desde a sua inscrição na escola. Agora, já a pública, a gente sabe como é um dever, o Estado e o município, eles obrigam a escola a aceitar. Então, de um jeito ou de outro, a escola vai acabar aceitando essa criança. Só que não deveria ser com olhos maus para ela, porque ela ali naquele momento ela precisa de acolhimento e não de uma exclusão já a partir desse momento, né? Então, eu acho que começa a partir do gestor nesse ponto, dele não ver esse aluno como um aluno que vai dar, entre aspas, mais trabalho para ele, porque ele vai ser um aluno como o outro, ele só vai ter mais, ele vai precisar de mais ajudas e vai ter necessidades específicas. Então, acho que começa a partir do gestor, mas eu acho que o trabalho maior a ser feito é em sala de aula, porque é ali que a convivência em sociedade começa, é ali que começa o trabalho na questão da inclusão realmente. Mas eu acho que o papel do gestor, ele é o principal, ele é o primeiro, né? Não o principal, mas ele é o primeiro passo ali
por conta dessa questão, porque a agressão do aluno com deficiência na escola, ela não pode ser vista como um bicho de sete cabeças, porque é mais uma criança na escola como qualquer outra. Ela vai precisar de apoio, ela vai precisar, às vezes, do material adaptado? Vai, mas isso não quer dizer que eu tenho que jogar um peso em cima daquela criança. Eu tenho que estar preparado para isso. E eu tenho que estar preparado para qualquer situação ou realidade, porque é meu papel, é minha obrigação isso. Eu acho que o gestor, nesse ponto, se encaixa muito nisso, na ética dele de como que ele vai receber esse aluno. Família também é muito importante, né, para esse processo de inclusão. Sim, a família é muito importante porque a escola sozinha ela não consegue fazer esse trabalho, porque ela precisa do acompanhamento da família para a escola também estar ligada na rotina dessa criança. A escola precisa saber o que a criança, quais são as reais necessidades dessa criança, se essa criança faz algum tipo de terapia, se ela faz algum acompanhamento. Então, acho que é necessário sim a participação crucial da família nesse momento. Bom, meninas, a gente sabe, né, que com a criação da Lei 9394 de 96, na Lei e Diretrizes de Base da Educação, ela possibilitou a inclusão de crianças no ensino regular, como também a adaptação e transformação da escola para as necessidades delas. Juntando esse contexto, como que a gente consegue dar suporte aos alunos com deficiência, além da tecnologia assistiva? Bom, eu acredito que tudo começa com o professor, porque independente da deficiência, agora falando dela física, ou mental, ou qualquer outro transtorno, ele precisa ver a individualidade dessa criança, assim como qualquer outro aluno. Mas, em específico, ele precisa ver a necessidade dessa criança em questão da deficiência dela. Se é uma questão motora, se é uma questão de aprendizado, porque infelizmente essas crianças nas escolas, principalmente estaduais, elas, como não têm um acompanhamento de um professor de apoio, então elas acabam ficando só o professor titular da turma e elas. E a gente sabe que essas crianças precisam de uma atenção maior. Então eu acredito que tudo começa com o professor na visão dele, porque ele tem que pensar na necessidade que essa criança tem e elaborar um material para que ela consiga acompanhar a turma, porque não é porque ele tem uma deficiência ou ele tem um transtorno que eu vou deixar o aprendizado dele cair lá embaixo. Ele tem e ele pode, e ele tem o direito de acompanhar essa turma, seja ela do primeiro ano, seja ela do quinto ano. Então acho que esse professor ele tem que pensar nessa questão. E pensando na gestão escolar, como que é o nosso tema, falando do gestor, eu acho que o gestor ele tem que proporcionar um trabalho junto com os professores e com os funcionários da escola, preparando esses profissionais. Porque eu sei que hoje existem vários cursos em relação a isso, antigamente, como você citou, antes dessa lei não existia, com essa lei passou a existir, passou a ser obrigatória, as pessoas passaram a ter uma visão diferente. Infelizmente, ainda existe uma visão negativa dessas pessoas na sala de aula, como sendo visto como um problema, mas eu acredito que o gestor ele tem que trabalhar com essa equipe e tirar essa visão desse aluno como se fosse um aluno a ser preso numa bola de cristal e entender que ele é um aluno, que ele consegue, que ele é capaz como qualquer um outro. Então, é proporcionar realidades, vivências, materiais ainda que adaptados, mas para que ele consiga esse desenvolvimento, essa aprendizagem do que os meus alunos também conseguem. A gente sabe que o currículo ele deve ser bem flexível, né? E a criança deve ser colocada no centro. Porém, vai existir alunos, né, que não vão precisar de nenhuma adaptação no currículo. Adiante a isso, como vocês acham que devemos planejar as atividades e avaliar as aprendizagens dos alunos? Bom, a avaliação ela tem que ser feita de acordo com as potencialidades e os conhecimentos adquiridos pelo aluno.
Mais do que conhecer sua competência, é necessário que o professor, né, que está acompanhando esse aluno, que a gente deve saber como esse aluno deve ser avaliado, tá? Em todas as áreas. Porque pode ser que ele consiga muito bem, né, durante as atividades que a gente passa para eles, conseguir absorver o conteúdo, como pode ser que a evolução dele pode ser um pouquinho baixa do que a gente espera, né? Então, a gente precisa avaliar de acordo com a evolução que ele tem, dependendo também da deficiência que ele possui, por mais que é uma deficiência física, ok, mas será que ele está conseguindo aprender de forma correta? Se ele está com a grafia certa, atendeu não, gente, compreendeu a conta de matemática. Então, ali a gente precisa acompanhar ele diariamente para ver o quanto que ele evoluiu. É óbvio que não vai ser avaliado como os demais, né? Como a prova, a questão de valer 10 ou de valer 5. É mais a gente acompanhar o que ele conseguiu adquirir durante o dia a dia. Eu acho que a parceria, né, entre os professores da turma também é muito importante para essa análise, né? Conversar sobre a análise que cada uma tem, ou observação, né, que cada uma faz no dia a dia. Eu concordo com você, a parceria ali, né, que também vai ajudar o aluno a se desenvolver. Voltando naquele tópico que a gente estava falando sobre tecnologia assistiva, a gente sabe que o orçamento das escolas é um pouco reduzido. E às vezes também essa questão, porque é uma necessidade do aluno, ele ter uma tecnologia assistiva, seja ele um material de apoio, seja ele um plano elevado. Só que a gente sabe que às vezes esse material não é visto como realmente de importância, né? Pelos gestores, pelos professores. Então, o que vocês acham que às vezes um professor que encontra um gestor com esse pensamento, ou que o gestor ainda quer ir atrás, mas não consegue, o que vocês acham que eles deveriam fazer? Bom, vamos tentar pensar assim, que a gente sabe que o material adaptado, dependendo do que for, custa aí em torno de R$200. Eu não sei se entra no contexto da pergunta, tá? Mas imagina que a gente tem uma sala, uma escola que tenha, sei lá, uns 20 alunos com deficiência. Para fazer a compra de todo desse material adaptado, independente, né, do que for, é um custo elevado para a escola e com toda certeza a prefeitura ou até mesmo o governo ele não vai disponibilizar esse material para uso, né? Então, aí, se a gente parar para pensar que a escola não vai ter dinheiro para comprar os 20 materiais adaptados, e sim para comprar 2, acho que de uma forma mais fácil seria a possibilidade de criar algo para substituir, como a gente pode fazer, né? Sei lá, como que eu posso falar? Os materiais adaptados com papelão, com EVA, para que eles não fiquem, né? Que eles não sejam prejudicados e fiquem sem esse tipo de apoio perdão, gente, para que eles consigam estudar. Então, eu acho que a gente precisa levar em conta nesse ponto também. E lembrando, gente, que esses materiais, eles são materiais adaptados de baixa complexidade, tá? Não é algo muito difícil da gente conseguir fazer. Bom, gente, então esse é o nosso Pod Edu. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa roda de conversa. Espero que acrescente muito na formação de vocês. E qualquer coisa, podem entrar em contato conosco, que estaremos aqui para sanar a dúvida de vocês. É isso. Obrigada. 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 Até a próxima. Você ergueu, clica lá na mão que ela vai abaixar. Abaixa! Ergueu de novo. Ê, cavalinha!
Nossa, eu tô falando, tá botando errado. Eu apertei 2 vezes. É, Tirda. Vamos Vamos lá. lá, vamos.